Graça e paz seja da parte do Senhor Jesus. E uma boa noite para todos os nossos irmãos e amigos que sempre nos acompanham nas lives. Eu, pastor Carlos Silva, pastor do Ministério Sal da Terra, aqui em Jardim Paraíso. Durante essa semana, eu venho falando, despertando, exortando, orientando na medida do possível aos nossos amados irmãos, à sociedade e todas as pessoas que necessitam de uma palavra sábia, de um direcionamento. Haja vista que no decorrer destes dias, a sociedade ela tem andado confusa. As pessoas estão turbadas, estupefatas, atônitas, porque a situação no momento não é só no Brasil. A peste, ela não tomou conta, ela não está contagiando só as pessoas no Brasil, 212 milhões de brasileiros. É em todo o mundo. O mundo hoje, a sociedade mundial hoje está em torno de 7,5 bilhões. Eu não falei de milhões, eu falei de bilhões de habitantes. E todos estes habitantes hoje estão enfrentando uma luta contra o invisível, o irreconhecível. Coronavírus, para alguns cientistas, PhDs, na área da saúde, na área da biologia, que é a área que trata da vida, para alguns ainda é uma dificuldade. Milhares de pessoas já morreram. Aqui no Brasil, pessoas já morreram. Uma grande quantidade está infectada. E os nossos governantes, é claro, o presidente, os governadores, os empresários, os mandatários dos poderes governamentais de todos os países, jamais vão querer ver o seu país afundado em um caos, aprofundado em miséria, tomado por um pânico, porque a sociedade ela não está preparada para a fome. A sociedade dos países ela não está preparada para
um desemprego em massa. A sociedade de vários países não está preparada, ninguém está preparado para ver a sua família perecer por falta de pão, por falta de comida, por falta de remédio, por não poder ir e voltar, ficar confinado dentro da sua casa, principalmente para as pessoas que levantam cedo para trabalhar, para produzir o seu pão do cada dia. A sociedade mundial foi pega de surpresa. É como se fosse um ataque. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, matou milhões de pessoas. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, matou milhões de pessoas. Era homem contra homens. Agora é vírus. É o Covid-19 contra a humanidade. Vão produzir um remédio para curar? Vão produzir um antídoto para cessar isto, para acabar com isso? Não se sabe. O que eu sei e que eu tenho a te dizer nesta noite é que o ser humano que Deus colocou na terra, precisa rever os seus conceitos adiante de Deus. O ser humano, a cada dia que se passa, ele está se tornando um ser perverso, ruindo. Envolto às depravações morais, tomado de uma ganância pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, a ambição por querer mais, por consumir mais. O olhar de Deus dos altos céus para a raça humana hoje é um olhar de ira. Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com o comportamento do ser que ele criou, chamado ser humano. Deus está irado com estes momentos, com esta era. E é momento de cada ser humano. Eu não estou falando de religião. A palavra religião vem do latim religare, religar a Deus. Eu não estou falando de religião. E eu também não estou falando de denominação. Só aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos para mais de 30.000 denominações diferentes. Eu estou falando de comportamento humano no âmbito da sociedade. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas perderam o temor de Deus.
zombam de Deus, escarnecem do nome do Todo-Poderoso, desdenham daquele que morreu na cruz para redimir o pecado do pecador. Apresentam desfiles de escolas de samba, onde Jesus é arrastado pela avenida por Satanás e garfado. Produzem filmes onde supostamente Jesus é apresentado como gay, uma pessoa com uma opção sexual que contraria a divindade do Senhor Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não tem como não citar trechos da Bíblia. Eu vou citar o quê? Palavras de Mahatma Gandhi, trechos filosóficos de Siddhartha Gautama, o Buda. Espiritualizar em textos descritos no Alcorão das falácias de Maad Abu Abdallah, o Maomé, ou expressar palavras sapienciais deixadas e escritas por Leon Hipólito Denizarte Rivail, Allan Kardec. Não é a Bíblia a palavra de Deus? E por que as pessoas não seguem? Não é a Bíblia a instrução para a humanidade? E por que escarnecem? Não é a Bíblia que diz para o homem como se comportar na sociedade? Por que matam o seu semelhante? Por que abortam? Por que assassinam? Por que mentem? Por que expressam transgressões, iniquidades, pecaminosidades à luz do dia? Nas grandes cidades, prostituição, comportamentos esdrúxulos. O homem está em decadência moral. A humanidade está em uma depravação moral. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo de número 24, versículo 7, Jesus diz: porque virão, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio de dores. Isso aqui é o precedente do arrebatamento. Mas eu quero falar hoje como pessoa. Eu quero me dirigir
aos governantes deste país. Eu quero me dirigir ao poder legislativo, executivo, judiciário, os poderes eclesiásticos, às autoridades vigentes do meu estado, aos pais de família, às mães, aos filhos, às pessoas. Da agora por diante, cada um que faz parte da sociedade, seja ela da sociedade brasileira, seja ela da sociedade americana, seja ela da sociedade japonesa, seja ela da sociedade italiana, aonde o vírus está afetando mais pessoas e causando maior número de mortes. Eu quero me dirigir a cada pessoa. O que Deus espera de ti, o que Deus espera de mim, Deus espera de nós uma melhora. Deus espera de nós, em nossos comportamentos, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Toda hora vai ter uma pessoa com uma índole ruim no seu caminho para te trazer desabor, sofrimento, para te aborrecer, para te injuriar toda hora. Na rua, nas conduções, do lado da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estuda, no meio dos seus parentes, vai sempre haver uma pessoa com uma natureza perversa. Eu não quero hoje espiritualizar. Eu não quero hoje usar embasamentos bíblicos, chavões de pregadores, de púlpitos, para dizer o que é preciso ser falado para pessoas sem caráter. Pessoas mentirosas, invejosas, egoístas, soberbas, pessoas mesquinhas. Centenas de pessoas na face da terra mesquinha. Pessoas vaidosas, achando que nunca vai morrer, que nunca vai feder o seu corpo dentro de um caixão. Pessoas que acham que vai levar os seus pertences com ele dentro do caixão, porque ninguém bota a mão nisso, porque é meu. Isso me pertence. Você lembra de Jó? O que ele falou? No saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Dessa vida você não leva nada. Eu não sei com quantos anos você está agora, mas vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e vai ver que você
não conseguiu ser útil para ninguém na face da terra. Você vai olhar para a sua história de vida e você vai ver quantos trechos da sua vida você foi egoísta. Você foi egocêntrico, altivo, soberbo, metido, metida, hipócrita. Estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas humilham as outras, desfazem do seu semelhante, querem pisar, querem maltratar o seu irmão, o seu próximo. Jesus disse: amai o seu próximo como a ti mesmo. Tá vendo esse livro? Chamado Bíblia. Nem todas as pessoas que carregam este livro, nem todas as pessoas que se dizem seguir o que está escrito neste livro, conseguem no dia a dia ser uma pessoa melhor. Ela se cobre com um pano de religiosidade e diz: eu sou cristão. Eu sou católico. Eu sou espírita. Eu sou de Deus. Enquanto lá de cima, Deus só enxerga podridão. Enquanto lá de cima, o Todo-Poderoso olha para a terra e só enxerga maldade, corações sujos, pensamentos iníquos, transgressões. A terra e os seus habitantes está fazendo chegar até a Deus um mau cheiro. Como foi nos dias de Noé. O texto diz que o coração de Deus se arrependeu do homem que tinha criado. Quer que eu leio? Quer que eu leio? Então vamos ler. Gênesis, capítulo de número 6, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler. É muito fácil pegar o pano da espiritualidade e jogar por cima e... O ser humano precisa ser melhor. O ser humano precisa se esforçar para ser útil ao seu semelhante, amável, caridoso, sensível. Compadecedor da dor
do seu semelhante. Enquanto às vezes nós pegamos um prato de comida, enquanto às vezes nós pegamos um prato de comida para comer na nossa casa, milhares de pessoas pelas ruas, hoje eu andei pelas ruas, eu vi milhares de pessoas jogadas pelas calçadas, sem teto, sem rumo, sem pão, sem banho, sem higiene. Enquanto nós pegamos os pratos de comida e nem agradecemos a terra criada por Deus. Não lembramos do Todo-Poderoso que criou o oxigênio, que criou a chuva, que faz germinar semente no chão e produzir os frutos, as sementes que dão vida, a água que bebemos. Muito pelo contrário, desmatamos as florestas, incendiamos, destruímos o reino vegetal, acabamos com o habitat abençoadouro criado pelas mãos do Todo-Poderoso e ainda nos queixamos. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Vamos ler Gênesis 6. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 6. Me acompanhe, por favor. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas e filhos. Vendo os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as qual entre todas, as mais que lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também, depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou ao coração. Não está diferente dos dias de hoje. O homem é corpo, alma e espírito. Corpo
a matéria com ossos, nervos, pele, cartilagem, olho, nariz, boca, mão, pernas, cabeça, braço, estômago, coração, pulmão, rins, fígado, costelas, sangue, alma, é a parte moral e intelectual de um indivíduo que dá a ele o sentido de vida, o fôlego de vida. E espírito, que é a parte que vem de Deus, que foi soprada por Deus nas narinas do primeiro homem para dar a ele o entendimento de que ele é parte da divindade. O homem tem que melhorar, meus amados. A terra está sendo cobrada. A humanidade está sendo cobrada. Pode voltar todo mundo para o seu trabalho. Pode ter emendas e mais emendas do governo federal. Pode se falar daqui, se falar dali, fala daqui, fala dali, pregar daqui, pregar dali, outro vai lá e prega, fecha a igreja, abre a igreja, todo esse movimento todo. Mas a cobrança vai continuar. A cobrança vai continuar. Só o mais grande, só o mais estúpido dos homens não vê que tudo isso é a mão do Todo-Poderoso. É a mão do Todo-Poderoso dizendo para o ser humano: ei, o seu comportamento está tão pecaminoso que eu preciso despertar vocês. Eu preciso fazer entender do mais alto escalão dos poderes governamentais da terra até o mínimo, até o mais pequenininho dos homens, que eu sou Deus. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pode ir para laboratório. Pode descobrir cura. E mais curas. E quando descobrirem a cura do corona, eu, o Senhor Deus, enviarei outra pior. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus tem um confronto com a arrogância dos homens que se acham poderosos. Pessoas estão amando mais a criatura do que o Criador. Pessoas estão se inflamando em suas imoralidades, achando que isso não gerará um juízo inflamatório da parte de Deus.
Diferentemente do que algumas pessoas acham, Deus não dorme. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Isaías 59. Quer que eu leio? Quer que eu leio? Eu hoje estou me apresentando aqui como um cidadão comum da terra. E estou usando... E estou me dirigindo ao meu semelhante. Sem espiritualizar nada. Sem trazer resquícios assembleanos. Trazer parâmetros metodistas, presbiterianos, batistas, da Universal, do bispo, do padre, do pastor, do sacerdote, do missionário, do grande pregador. Eu estou me dirigindo de pessoa para pessoas. Precisamos melhorar como pessoas. Ninguém consegue agradar a Deus, ainda que tenha dons, ainda que tenha talentos, ainda que tenha títulos, ainda que obtenha funções, ainda que se ache espírito, amigo de Deus, ainda que se ache uma pessoa transformada, achar não é o tudo. Lúcifer achava. Queria fazer um trono para ele. Lúcifer achava que ia fazer uma guerra e ia conseguir vencer os exércitos dos céus. Foi precipitado. Apocalipse 12:7. Até hoje, ele acha que vai ficar impune a sua transgressão. Mas Apocalipse capítulo 20 diz que ele vai ser lançado em um lago de fogo ardente com enxofre, que é a segunda morte. E com ele, os seus anjos e os seus seguidores. Tem muita gente achando muita coisa. E não se esforça em melhorar. Sabe aquela pessoa que tem que se purificar? Jogar para fora aquela pessoa ruim e fazer renascer dentro dela uma pessoa melhor. Não é pessoa que vive o tempo todo dentro das igrejas, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de pessoas que ficam o tempo todo com a Bíblia na mão, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de pessoas que ficam o tempo todo achando que só porque foi ali e usou 40 minutos de pregações, de palestras ou de estudos, sei lá o que for. Eu estou falando de melhorar como pessoa. Como tem gente carregando esse livro, mas são gente ruim.
Como tem gente que adquiriu divisa, mas são perversos, malvados, hipócritas, vaidosos, raças de víboras. Quando entra o discernimento em pessoas que realmente têm o senso do divino, ela consegue enxergar como está podre a humanidade. E o que nos dói, e o que nos entristece, é que esta podridão, ela penetrou por dentro dos templos que dizem ser a casa de Deus. Estão nos púlpitos, tomaram conta das palestras. O comportamento daqueles que deveriam ser sal, luz, agora está sendo um comportamento de disputa, de rinha, discórdia, confusão, fofoca, perseguição, humilhação. A quem vamos metralhar agora? A quem vamos tentar humilhar agora? Qual o irmão que eu devo humilhar? Crentes Caim, evangélicos com o espírito de Caim, soberbos, igual Nabucodonosor, mulheres perversas, se escondendo debaixo de espiritualidade, mas com o coração cheio de perversidade. Deus está cobrando da terra. Deus, Ele está chamando os pastores, os poderes governamentais, padre, pastores, babalorixá, budistas, candobrecistas, umbandistas, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidenciáveis. Deus está chamando essa turma e Ele está perguntando: vocês vão mudar o comportamento ou não? Ou preferem que eu continue permitindo que a terra, o habitat de vocês, seja sacudido? Hein? Vocês preferem que eu continue sacudindo a terra? Ou vocês estão dispostos a mudar o comportamento como seres humanos? Existe uma frase falada desde a antiguidade que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa história de vida na face da terra, ela foi nos dada para uma produção daquilo que vai ecoar na eternidade. Você lembra do louvor? Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar,
mas permanecerá Jesus. Vou ouvir Jesus meu nome proclamar. Quantos vão chorar, vão se lamentar, ranger de dentes, igrejas superlotadas, pessoas desesperadas, pais procurando os seus filhos, filhos procurando os seus pais, pastores sendo ameaçados por multidões de pessoas, dizendo: você foi culpado do meu erro, você foi culpado de eu ter ficado. Chegou a hora, ou nós mudamos o nosso comportamento. Isso envolve Silas Malafaia, isso envolve Marcos Feliciano, isso envolve Valdemiro Santiago, R.R. Soares, isso envolve os grandes nomes do meio, daqueles que são representantes espirituais do povo. Ou mudamos o nosso comportamento, tiramos aquilo que está nos atrapalhando, ou então a terra continuará perecendo. Vamos ler? Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A NASA? A OMS? A CIA? Os cientistas? O Papa? Os bispos? Os pastores? As igrejas que estão devendo em seus comportamentos, como sal? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, como se assalgará? Para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isaías 59. Vamos ler Isaías 59 e vamos encerrar esta live. E antes de encerrar, eu quero deixar expressões duríssimas para essa sociedade pecaminosa. Esta sociedade transgressoras de leis. Esta sociedade comprometida com o satanismo. Esta sociedade comprometida com a prostituição. Esta sociedade comprometida com a bebedice, com a feitiçaria, comprometida com a blasfêmia, com o escárnio. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Continua botando Jesus na avenida, sendo arrastado por demônio. Continua adorando Aparecida. Continua desdenhando dos profetas.
continua desobedecendo os homens de Deus, continua rejeitando a palavra de Deus, porque a terra vai continuar sendo sacudida. Isaías 59. Quero agradecer os nossos amados que estão nos acompanhando. Isso aqui é para adulto. Não é para criança, não. Entendeu? Isso aqui é para adulto. Isso aqui não é para criança. Os meninos estão rodando por aí, com Bíblia na mão. Isso aqui não é para vocês. Entendeu? Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Não é assim que está a sociedade. Vamos parar de brincar de pregar. Vamos falar a verdade para esse rebanho. Fala a verdade para esse presbítero. Fala a verdade para esse diácono, para esse evangelista. Fala a verdade para esse pastor. Diga para ele que se ele continuar se comportando da maneira que ele está se comportando, Deus não vai ter compadecimento. Chegou o momento, meus amados, em que Deus colocou adiante de nós a sociedade brasileira e de todo mundo, em especial a igreja. Chegou o momento em que Deus colocou adiante de nós a sua cartilha. Ou o homem lê a cartilha de Deus e entende, ou então perecerá. Repito, perecerá. Pastor, eu quero palavra de vitória. Carlos Silva, eu quero palavra de vitória. Coronavírus está aí. Está todo mundo com medo, confinado. As empresas estão fechadas. Princípio de dores. Eu não vou ler. Mateus 24. Princípio de dores. Do livro de Joel, diz que os mercados ficarão vazios. O profeta menor diz
que o salário é salário de saquetel furado. O camarada vai com dinheiro, mas não vai ter o que comprar. O profeta disse que a semente vai torrar, vai mirrar debaixo da terra e não vai produzir. O profeta profetizou dizendo que a peste vai assolar. O cavaleiro do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, ele produz no seu tempo o processo dos outros 3 anteriores, do preto, do branco e do vermelho. Guerra, morte, fome, pestes. Desperta. Desperta a sociedade. Desperta a igreja do Senhor. Prepara-te para ter um encontro real com o teu Deus. Não vamos permitir que aconteça conosco, como aconteceu com aqueles quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Viram o Mar Vermelho se abrir, um mar com aproximadamente 2.220 metros de fundura, segundo os estudos arqueológicos. Viram água sair da rocha, viram fogo, viram sinais, foram sustentados, mas só chegaram 3 em Canaã. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome construímos catedrais, templos de Salomão, em teu nome. Fiz programa de televisão, em teu nome. Eu fui um dos maiores pastores conhecido na mídia no Brasil, em teu nome. Eu cantei, eu tinha banda, em teu nome. Eu fui pastor, eu fui presbítero, eu fui bispo, eu fui um dos maiores bispos que o mundo conheceu. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você era conhecido lá embaixo. Teu nome era falado todos os dias nos sites, na televisão, nas grandes emissoras. Mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Reflita. Reflita. Melhorar como pessoa. Dá uma olhada em torno de você. Dá uma olhada nas tuas mãos. Dá uma olhada no seu corpo. Dá uma olhada nas pessoas que convivem com você. Dá uma olhada.
e chegue a essa conclusão: eu preciso melhorar como pessoa. Eu encerro essa live de hoje. Essa live, ela está atingindo centenas de pessoas. E eu quero que chegue mesmo. Você que me assistiu nesta noite, compartilhe essa live, porque ela precisa chegar nos corações, principalmente dos poderosos. Pode dar nome? É para chegar lá nos poderosos da ONU, que eles se acham comandantes do mundo. É para chegar nos corações dos generais, dos magistrados, dos reis e das rainhas da terra, dos que se acham que são e não são. Quem é você adiante de Deus? Se o seu corpo tombar agora, para onde você vai? Me responde. Se o teu corpo tombar agora, para onde você vai passar a sua eternidade? Em um lugar aonde é pranto, ranger de dentes, gritos, sofrimento, castigo e condenação eterna, ou paraíso, junto com Jesus Cristo, o Filho do Homem, veio salvar e buscar o que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Shalom Lahema. Paz e prosperidade. Que Deus vos abençoe. Rica e abundantemente.